o homem que foi enterrado vivo 3 vezes e saiu mais rico a cada vez. Entre 1905 e 1929, um brasileiro comum foi declarado morto e enterrado vivo 3 vezes. Na terceira vez, ele já entrou no caixão sorrindo, porque cada vez que saía do túmulo, saía com mais dinheiro, mais fama e mais poder do que quando entrou. Os jornais da época chamavam de milagre divino. Os padres chamavam de obra de Deus. Os médicos não conseguiam explicar, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não era milagre, era estratégia. A estratégia de marketing mais brutal e lucrativa que o Brasil já viu. E hoje, ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina isso. Porque o que ele descobriu é tão perigoso, tão psicologicamente devastador, que se todo empreendedor, todo criador de conteúdo, todo vendedor soubesse, o jogo inteiro mudaria. E as elites não querem que o jogo mude. Por isso apagaram o nome dele dos livros de história. Por isso você nunca ouviu falar dele na escola. Por isso essa história foi enterrada junto com ele. Mas eu desenterrei. Eu encontrei os jornais originais. Eu tenho as provas, e o sei ou não. Eu sei o método. E nos próximos 30 minutos, você vai saber também. Porque no final desse vídeo você vai ter duas opções. Ou você usa o que eu vou te mostrar e muda de vida nos próximos 90 dias, ou você continua fazendo o que todo mundo faz e fica exatamente onde está. A escolha é sua, mas eu te aviso. Depois que você souber o que eu vou te contar, não tem como desver, não tem como fingir que não sabe. Você vai ter que decidir, agir ou fingir que nunca viu isso. E essa decisão vai definir tudo. O nome dele era João de Deus do Vale do Paraíba, não é Antônio Conselheiro aquele do Canudos. Não é Zé do Caixão aquele do cinema. É um cara que quase ninguém conhece. E tem um motivo para isso. Porque o que João de Deus fez foi tão genial, tão fora da caixa, tão além do que qualquer marqueteiro moderno consegue imaginar, que se a história dele fosse ensinada nas escolas de negócios, metade dos gurus de hoje perderia a credibilidade. Ele provou algo que ninguém quer admitir. A verdade não importa. A única coisa que importa é a história que as pessoas acreditam. E se você controla a história, você controla tudo. O dinheiro, a fama, o poder, a influência, tudo. João de Deus entendeu isso em 1905, quando tinha apenas 23 anos. Ele era pobre, analfabeto, trabalhava numa fazenda de café no interior de São Paulo, não tinha nada, nenhuma conexão, nenhum recurso, nenhuma educação formal, mas ele tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tem: coragem de apostar tudo numa história impossível. E foi exatamente isso que ele fez. Ele criou a história mais impossível que alguém poderia criar. A história de um homem que morreu 3 vezes e voltou. E cada vez que voltava, as pessoas pagavam mais caro para estar perto dele, para tocá-lo, para ouvi-lo, para comprar qualquer coisa que ele estivesse vendendo. Porque ele não vendia produto. Ele vendia impossibilidade. E impossibilidade é o produto mais caro do mercado. Agora, antes de eu te contar as 3 vezes que ele foi enterrado, eu preciso que você entenda uma coisa crucial. Você provavelmente está pensando, isso é loucura. Isso não funciona hoje. As pessoas são mais espertas. Tem internet, tem verificação de fatos. E você está completamente errado. Funciona hoje mais do que nunca. A diferença é que hoje chamam de branding do storytelling, de construção de autoridade, de posicionamento de mercado. Mas a essência é exatamente a mesma. As pessoas não compram porque você é bom. Elas compram porque você é impossível de ignorar. E João de Deus se tornou impossível de ignorar ao fazer algo que ninguém mais tinha coragem de fazer. Ele colocou a própria vida em risco para provar a história que estava contando. E cada vez que fazia isso, o valor dele multiplicava exponencialmente. Porque risco gera atenção. Atenção gera credibilidade. Credibilidade gera confiança. Confiança gera dinheiro. É matemática pura. E ele entendia essa matemática melhor do que qualquer MBA moderno. Então agora, presta atenção. Porque o que vem a seguir não é só história. É aula. É método. É fórmula. É blueprint completa. É tudo que você precisa para sair do lugar onde está e chegar onde quer estar. Mas só funciona se você tiver coragem de usar. E a maioria não tem. A maioria vai assistir esse vídeo, achar interessante, comentar, que louco, e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas de sempre. Você vai ser diferente. Vamos descobrir. 1º de maio, 1905. Interior de São Paulo. Vale do Paraíba. Uma fazenda de café. João de Deus tinha 23 anos. Era um trabalhador comum. Pobre. Analfabeto. Ninguém.
ele contraiu febre amarela. Na época, febre amarela era a sentença de morte. 4 dias de febre, delírio, convulsões. No quinto dia, o médico local declarou morte. Batimentos cardíacos imperceptíveis. Temperatura corporal baixíssima. Pele amarelada, fria morto. O corpo foi preparado. Velório rápido. Enterro no cemitério da cidade. Caixão simples de madeira. Terra por cima. Acabou. Mas 2 horas depois do enterro, o coveiro ouviu batidas. Batidas vindas debaixo da terra. Ele achou que era cachorro, rato, imaginação. As batidas continuaram mais fortes. Desesperadas. Ele chamou ajuda. Cavaram. Abriram o caixão. E João de Deus estava vivo. Arranhando a tampa de madeira. Sangrando das unhas. Respirando com dificuldade. Mas vivo. A notícia explodiu. Jornal local publicou: milagre no Vale do Paraíba. Homem ressuscita após ser enterrado. A cidade inteira foi ver. Padre falou em milagre divino. Médico não conseguiu explicar. E do 10, quando recuperou a consciência 3 dias depois, disse uma frase que ninguém esqueceu. Deus me mandou de volta porque meu trabalho aqui ainda não acabou. Simples é poderoso é estratérico. Porque a partir daquele dia, João de Deus não era mais um trabalhador comum. Era o homem que Deus ressuscitou. E isso valia ouro. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a sua forma de entender persuasão, narrativa e dinheiro. Aperta no botão vermelho. Ativa o sininho. Os que se inscrevem aprendem. Os que não se inscrevem continuam sendo manipulados sem perceber. Qual dos dois você é? Nos meses seguintes, João de Deus virou celebridade local. As pessoas vinham de longe para ver o homem que morreu e voltou. Ele começou a fazer curas milagrosas. Pegava na mão dos doentes, rezava, cobrava doações, e as pessoas pagavam. Pagavam muito, porque se ele voltou da morte, com certeza tinha poder divino. M6 meses. João de Deus acumulou mais dinheiro do que ganharia em 10 anos de trabalho na fazenda. Comprou terras, construiu uma casa, virou figura importante na região. Mas aí vem a segunda morte. 1913. 8 anos depois, João de Deus já era conhecido em várias cidades, mas a fama estava esfriando, as doações diminuindo, as pessoas esquecendo. Ele precisava de algo maior, algo que reacendesse o mito. E então aconteceu. Ele foi picado por cobra jararaca, veneno, inchaço, convulsões, desmaio. O médico da cidade, o mesmo que declarou morte na primeira vez, examinou. Pulso fraco, respiração quase inexistente. Declarou morte novamente. Velório na igreja. Centenas de pessoas. Choro, lamentação. Enterro no mesmo cemitério. Caixão melhor dessa vez. Porque ele tinha dinheiro. Terra, cruz. Fim. Mas dessa vez, João de Deus tinha deixado instruções secretas com um amigo próximo. Instruções de abrir o túmulo 12 horas depois do enterro. O amigo obedeceu. Cavou à noite escondido. Abriu o caixão, e João de Deus estava vivo. Fraco, mas vivo. Consciente. E disse: Deus me mandou de volta novamente. Minha missão ainda não terminou. A notícia dessa segunda ressurreição explodiu em escala estadual. Jornais de São Paulo publicaram. A Igreja Católica mandou investigadores. Autoridades questionaram, mas não conseguiram provar fraude, porque João de Deus realmente tinha sido declarado morto por um médico. Realmente tinha sido enterrado. E realmente estava vivo. Milagre, truque, ninguém sabia. E essa ambiguidade era exatamente o que o tornava irresistível. Porque quando você não consegue explicar algo, você inventa explicações. E as explicações que as pessoas inventaram transformaram João de Deus em santo vivo. Comenta agora eu saio do túmulo. Hoje, se você está entendendo o nível de genialidade estratégica disso. Porque eu preciso saber quem realmente está prestando atenção. Os que comentam são os que implementam. Os que implementam são os que ganham. Os que não comentam ficam só assistindo. Comenta agora. A segunda ressurreição multiplicou a riqueza de João de Deus por dezembro. Ele abriu um centro de cura em São Paulo, capital. Pessoas vinham de outros estados. Ele cobrava consultas caras. Vendia objetos abençoados por preços absurdos. Terra do túmulo onde foi enterrado. Pedaços de pano do caixão. Água que ele benzia. Tudo vendia. Tudo funcionava. Porque as pessoas não estavam comprando objetos. Estavam comprando esperança. E esperança não tem preço.
Você coloca o valor que quiser. Mas João de Deus sabia algo que poucos empreendedores entendem até hoje. Ele sabia que milagre tem prazo de validade, que o foma esfria, que pessoas esquecem. Então ele planejou a terceira e última morte. A mais usada, a mais lucrativa, a que cimentaria seu legado para sempre. E em 1929, ele anunciou publicamente que Deus havia revelado que ele morreria no dia 15 de agosto daquele ano, mas que ressuscitaria no terceiro dia, e que quem estivesse presente testemunharia o maior milagre já visto no Brasil. Ele vendeu ingressos para o velório. Isso mesmo, ingressos. Ele cobrou das pessoas para assistirem sua própria morte e ressurreição, e vendeu mais de 2.000 ingressos. Preços absurdos para a época. E as pessoas pagaram, porque queriam estar lá. Queriam testemunhar história. No dia 15 de agosto de 1929, João de Deus fez um ritual público. Bebeu um líquido. Entrou em convulsões. Desmaiou. O médico examinou. Declarou morte pela terceira vez. Caixão especial, transparente, para que todos vissem o corpo. Velório de 3 dias. Mais de 5.000 pessoas passaram. Viram o corpo imóvel. Viram a pele pálida. Acreditaram na morte. No terceiro dia, exatamente como ele havia prometido. Durante a cerimônia de enterro dentro do caixão transparente, na frente de milhares de pessoas, João de Deus abriu os olhos. Respirou fundo, levantou e saiu do caixão caminhando. O caos foi total. Pessoas desmaiaram, gritaram, choraram. Jornais do Brasil inteiro publicaram. Igreja Católica tentou proibir. Governo tentou investigar. Mas era tarde. João de Deus já era imortal. Salva esse vídeo agora. Para e salva. Porque quem salva implementa. Quem só assiste continua pobre. Salva agora. E aqui entram as 5 regras que João de Deus usava. As 5 regras que transformaram um trabalhador pobre em um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil na primeira metade do século XX. E essas regras ainda funcionam hoje. Ainda geram milhões. Ainda criam impérios. Você só precisa saber como aplicar. Regra número 1. Quanto pior o medo dos outros, maior o meu lucro. João de Deus entendia que as pessoas têm medo da morte. Medo da donca, medo do desconhecido. E ele transformou esse medo em produto. Quanto mais as pessoas tinham medo, mais pagavam por esperança. E ele vendia esperança na forma de milagres. Em 2025 você pode aplicar isso. Não precisa fingir morte, mas precisa entender qual é o medo do seu público. Medo de ficar pobre, medo do envelhecer. Medo de ser esquecido. Identifique o medo e venda a cura. Regra número 2. Morrer é o melhor marketing que existe. João de Deus usou a morte como estratégia de rebranding. Cada vez que morria, ele renascia mais forte, mais valioso, mais desejado. Em 2025 você não precisa morrer, mas precisa saber como matar versões antigas de você. Mata sua marca antiga. Mata o seu posicionamento antigo. Anuncia o fim e renasce diferente. As pessoas vão prestar atenção. As pessoas vão valorizar, porque renascimento vem de mais que crescimento. Regra número 3. Quem acredita em milagre, paga qualquer preço. João de Deus não vendia serviços, vendia milagres. E milagre não tem preço de mercado. Você coloca o preço que quiser. As pessoas que acreditam, pagam. As que não acreditam, nunca seriam clientes mesmo. Em 2025, para de competir por preço. Cria algo tão único, tão fora da curva, que as pessoas vejam como milagre. E cobre o que você quiser. Os certos vão pagar. Regra número 4. A história que contam é mais forte que a verdade. João de Deus pode ter usado truques, pode ter planejado tudo, mas a história que as pessoas contavam era de milagre genuíno. E essa história se espalhou mais rápido que qualquer verdade. Em 2025, para de tentar provar que você é bom. Cria histórias tão poderosas que as pessoas espalham por você. Histórias vencem dados. Narrativas vencem argumentos. Regra número 5. Sempre deixe uma prova física impossível de explicar. João de Deus deixava o caixão, as marcas das unhas, a terra, os objetos, provas físicas, que as pessoas podiam ver, tocar, mostrar, e essas provas tornavam a história irrefutável. Em 2025, você precisa de provas físicas, testemunhos, em video prints, objetos físicos que provam sua transformação. Porque prova física mata ceticismo, e ceticismo mata vendas. Se você está assistindo até aqui, você já está no top 1%.
99% já saíram. Mas agora vem a parte que ninguém conta. O final da história de João de Deus. Como ele realmente morreu. E o que aconteceu com todo o dinheiro. 1934. 5 anos depois da terceira ressurreição. João de Deus estava no auge, rico, poderoso e influente. Ele tinha propriedades em 3 estados. Centenas de seguidores, milhares de clientes. E inimigos. Muitos inimigos. A igreja queria destruí-lo. O governo queria prendê-lo. Médicos queriam desmascará-lo. Mas ninguém conseguia. Até que em março de 1934, João de Deus desapareceu. Sumiu. Sem aviso. Sem explicação. 3 meses depois, encontraram um corpo em decomposição avançada numa fazenda abandonada no interior de Minas Gerais. A identificação foi difícil, mas documentos no corpo indicavam ser João de Deus. A causa da morte nunca foi determinada. Alguns disseram assassinato. Outros disseram suicídio. Outros disseram que ele fingiu a morte pela 4ª vez e fugiu para outro país. Ninguém sabe. E o mais estranho, o dinheiro dele nunca foi encontrado. Propriedade, sim, mas o dinheiro líquido desaparecido. Há rumores de que ele enterrou tudo em locais secretos antes de desaparecer. Há quem diga que distribui entre seguidores fiéis. Há quem diga que nunca existiu tanto dinheiro quanto se falava. A verdade é que João de Deus entrou para a história como mito, não como pessoa. E mito não morre, mito multiplica. Até hoje, há pessoas que procuram o tesouro dele. Até hoje, há cultos secretos que acreditam que ele vai ressuscitar pela 4ª vez. E até hoje, as 5 regras dele geram milhões para quem sabe usar. A diferença é que em 1905, só ele sabia. Em 2025, você também sabe. Agora a pergunta final. A que o importa? A que define tudo. Vai que veio, ou você vai só assistir, achar interessante e continuar fazendo as mesmas coisas de sempre? Porque João de Deus saiu do túmulo 3 vezes. E você? Você ainda está enterrado vivo, trabalhando 12 horas por dia, ganhando pouco, sendo esquecido, invisível, sem narrativa, sem estratégia, sem coragem de matar quem você é hoje, para renascer quem você precisa ser. Comenta agora em letras maiúsculas. Eu saio do túmulo hoje. Escreve isso. E em 90 dias, volta nesse comentário e responde quanto dinheiro você fez usando essas 5 regras. Eu vou ler todos os comentários. E quem não comentar, vai ficar no caixão para sempre. Porque essa é a diferença. Os que agem, saem. Os que assistem, ficam. Comenta agora. Se você chegou até aqui, você é diferente. Você tem potencial. Mas potencial sem ação é só promessa. E promessa não paga conta. Não constrói império. Não deixa legado. Então, levanta. Sai do túmulo, mata quem você é. Renasce diferente. E em 90 dias, me conta o resultado. Porque eu garanto, se você aplicar essas 5 regras, se você realmente entender o que João de Deus entendeu, sua vida muda, seu dinheiro muda, seu poder muda, tudo muda. Mas só se você sair, só se você agir, só se você comentar agora, eu saio do túmulo hoje. Tô esperando. O caixão está aberto. A escolha é sua.